11 sinais de Deus para ter paz, que você está ignorando. Você já parou para pensar por que a paz parece tão distante, mesmo quando você ora, busca e pede a Deus? Talvez você esteja vivendo dias em que a mente não para, o coração dispara, e a sensação é de que nada muda. Muitas vezes, acreditamos que paz é ausência de problemas, mas a verdade é que a paz é presença. Presença de Deus em cada detalhe, em cada silêncio, em cada movimento que Ele permite ou interrompe em nossa vida. Existem sinais claros que o Senhor envia para nos mostrar que já está cuidando de tudo. Sinais que poderiam mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida, mas que por causa da pressa, da distração ou do medo, você tem ignorado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Este não é apenas mais um vídeo para ouvir e deixar passar. É um convite profundo para que você abra os olhos espirituais e perceba como Deus já está agindo. Quando você compreender esses sinais, a ansiedade começa a perder força. O medo vai se desfazendo e uma certeza invade o seu coração. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Talvez neste exato momento você esteja vivendo situações que parecem sem saída. Mas preste atenção. A paz que Deus dá não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma promessa eterna. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá." João 14:27. Isso significa que enquanto o mundo tenta vender paz em forma de distrações, prazeres e respostas passageiras, Cristo oferece uma paz que resiste ao tempo, à dor e às tempestades da vida. E agora eu quero que você imagine. E se os sinais já estiverem diante de você? E se Deus já estiver respondendo aquilo que você tanto pediu, mas você não percebeu? Talvez Ele esteja usando portas que se fecham, pessoas que se afastam, momentos de silêncio que incomodam, ou até mesmo detalhes simples do seu dia. Tudo para dizer: "Eu estou aqui, filho, e vou cuidar de você." Por isso, preste muita atenção ao que vamos compartilhar. Não veja este conteúdo apenas como informação, mas como direção. Você vai descobrir 11 sinais poderosos que podem transformar a forma como você entende a paz de Deus. Sinais que vão te mostrar que não há acaso, não há coincidências, há um Pai amoroso guiando cada passo seu. Quando você reconhecer esses sinais, vai perceber que não precisa carregar o peso sozinho. Vai entender que até as lágrimas que você derramou têm propósito e que há uma paz maior pronta para encher sua mente e coração. Uma paz que guarda, que fortalece, que traz esperança. Seja qual for a dor que você esteja vivendo hoje, prepare-se. Deus vai falar com você de forma clara. E ao final deste vídeo, você terá não apenas conhecimento, mas experiência. Uma experiência real com a presença do Espírito Santo. A leveza inesperada em meio a problemas. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece pesado. As contas se acumulam, os conflitos familiares aumentam, a saúde preocupa e os pensamentos parecem não dar trégua. Ainda assim, em meio a esse cenário, surge dentro de você uma calma que não faz sentido humano. É como se algo dissesse ao seu coração: "Respira, eu estou aqui, nada vai te abalar." Essa sensação não é fruto da sua força de vontade, nem de uma estratégia psicológica. É a manifestação direta da paz de Deus. É importante entender que essa leveza não significa que os problemas desapareceram. Eles continuam ali, mas de repente não têm mais o mesmo peso. Isso acontece porque o Espírito Santo começa a agir em áreas que a razão não consegue alcançar. Ele toca pensamentos, sentimentos e até o físico, trazendo descanso a uma mente cansada e a um coração aflito. É um sinal claro de que Deus está no controle. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque acham que é apenas um momento de distração, uma pausa da dor ou uma reação natural do corpo. Mas quem já experimentou a verdadeira paz de Deus sabe que existe uma diferença. É um alívio que não vem do mundo, mas que desce do céu. É como se você estivesse em meio a uma tempestade, mas dentro de si,
houvesse um abrigo secreto, um lugar onde nada consegue te atingir. Jesus mesmo mostrou isso quando, em meio à tempestade no mar, dormia tranquilamente no barco. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele descansava. Essa cena não é apenas uma história do passado, é um retrato do que o Espírito Santo faz quando derrama paz no coração de quem confia. Ele nos ensina que o caos pode estar lá fora, mas dentro de nós pode existir calma. Esse sinal é a resposta de Deus para momentos em que você acha que não vai suportar. Quando você sentir essa leveza repentina, não duvide, não racionalize demais, apenas reconheça: o Senhor está comigo. Ao aceitar essa presença, sua fé se fortalece e você começa a enxergar que a paz não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem caminha ao seu lado. Talvez hoje você esteja justamente nesse ponto, cercado por situações que parecem sem solução. E ainda assim, em algum momento, você percebeu um alívio, um sopro suave, uma calma inexplicável. Isso é o sinal de que Deus já está agindo, mesmo quando tudo parece contrário. Essa leveza é a prova de que Ele não permite que o peso da vida esmague você. Ele equilibra, sustenta e guarda, porque sabe exatamente até onde você pode ir. Quando você experimentar esse sinal, abrace-o como um presente. Não o trate como acaso. É o próprio Espírito Santo dizendo: eu sou sua paz, e em mim você pode descansar. Portas que se fecham para te proteger. Quantas vezes você já se frustrou porque algo não deu certo? Um emprego que parecia promissor e não veio. Um relacionamento que terminou sem explicação. Um projeto que não saiu do papel. A primeira reação natural é de dor, de questionamento, até mesmo de revolta. Você pensa: por que Deus permitiu isso? Por que a porta se fechou justamente quando eu mais precisava dela aberta? Mas, com o tempo, percebe que aquele caminho que parecia tão bom poderia ter se transformado em fonte de angústia. Deus conhece o que você não vê. Ele enxerga o final da estrada quando você ainda está no começo. Por isso, muitas vezes, fechar uma porta é a maneira de livrar você de noites sem paz, de escolhas que poderiam arruinar sua vida espiritual e emocional. Esse fechamento não é castigo, é cuidado. É como um pai que não deixa o filho entrar em um lugar perigoso, mesmo que a criança insista e chore. A grande questão é que a nossa ansiedade quer respostas imediatas. Queremos que tudo aconteça conforme o nosso planejamento. E quando algo dá errado, interpretamos como derrota. Mas na realidade, pode ser uma das maiores provas de amor de Deus. Ele está dizendo: eu não vou permitir que você siga por aí porque sei que lá na frente isso destruiria a sua paz. Pense em quantas vezes você chorou por algo que perdeu e depois agradeceu a Deus por não ter recebido aquilo que tanto queria. Essa é a beleza de confiar no Senhor. Ele sempre vê além. Se uma porta não se abriu ou se alguém saiu da sua vida, olhe com fé. Talvez você não entenda agora, mas mais cedo ou mais tarde vai perceber que foi livramento. A Bíblia é cheia de exemplos assim. Paulo, em suas viagens missionárias, foi impedido pelo Espírito Santo de entrar em certas cidades. Ele não entendeu de imediato, mas depois viu que Deus estava conduzindo-o para um propósito maior. O mesmo acontece conosco. Cada não que recebemos pode ser um sim disfarçado para algo muito maior, algo que vai nos trazer paz verdadeira. Portas que se fecham são sinais de que Deus já está lutando por você. Talvez Ele esteja te impedindo de carregar um peso que acabaria destruindo sua fé. Ou talvez esteja apenas te preparando para algo melhor, mais ajustado ao plano dele. É duro aceitar no início, mas quando você aprende a confiar, até o não de Deus passa a ser motivo de descanso. Então, se hoje você está diante de uma porta fechada, não interprete isso como abandono. Veja como um ato de proteção. Reconheça que o Deus que abre também fecha, e que ambos os movimentos têm o mesmo objetivo: cuidar de você e preservar a paz do seu coração. O silêncio que fala mais que 1000 palavras. O silêncio de Deus é um dos sinais mais difíceis de compreender. Quando você ora, pede respostas e não ouve nada,
A sensação é de abandono. O coração grita: será que Deus me esqueceu? Será que minhas orações não estão chegando ao céu? Mas, na verdade, o silêncio divino é uma das formas mais profundas que o Senhor usa para comunicar paz. É no silêncio que Ele molda a sua fé, fortalece sua confiança e ensina que nem sempre precisamos de palavras para sentir a presença dEle. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele permanece quieto porque já está agindo. Às vezes, se Ele respondesse de imediato, você não aprenderia a confiar. O silêncio gera dependência, nos força a descansar no Senhor, mesmo quando não há sinais visíveis. E é exatamente nessa entrega que a paz começa a florescer. Você descobre que não precisa ter todas as respostas para sentir segurança, porque sabe que Ele já tem tudo sob controle. Pense em quantas vezes você buscou uma palavra específica, um sinal explícito, e não encontrou nada. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você havia uma calma que não fazia sentido. Essa é a prova de que o silêncio de Deus não é vazio, é presença silenciosa. É como uma mãe que segura a mão do filho sem dizer uma palavra, mas transmite toda a segurança de que ele precisa. A Bíblia nos mostra isso claramente. Elias, no Monte Horebe, esperava que Deus se manifestasse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor se revelou em um sussurro suave, quase imperceptível. Isso nos ensina que a paz de Deus, muitas vezes, não está no barulho das grandes respostas, mas na suavidade de um silêncio que guarda, conforta e direciona. O silêncio é também um convite. Convite para desacelerar, para ouvir o que a correria da vida insiste em abafar. Muitas vezes você não precisa de novas palavras, precisa apenas perceber que Deus está ao seu lado, mesmo em silêncio. Essa percepção traz paz, porque mostra que a fé não depende de sinais externos, mas da confiança no amor de um Pai que nunca abandona. Se hoje você está enfrentando o silêncio de Deus, não se desespere. Esse pode ser o sinal mais poderoso de que Ele já está cuidando do que você não vê. Aprenda a descansar nesse silêncio. Ele não é castigo, é cuidado. Não é distância, é proximidade. E se você conseguir ouvir com o coração, vai perceber que esse silêncio fala mais que 1000 palavras, trazendo uma paz que nenhum barulho do mundo pode roubar. A palavra certa no momento exato. Você já viveu a experiência de estar aflito, sem saber qual decisão tomar, e de repente ouvir uma mensagem, ler um versículo, ou até escutar alguém dizendo exatamente aquilo que você precisava ouvir? Isso não é coincidência, é direção de Deus. Ele conhece a sua luta, entende o peso que você carrega, e no tempo certo envia uma palavra que acalma, que reorganiza os pensamentos e traz paz para o coração. Muitas vezes, você pode achar que foi acaso, que aquele pregador falou de algo genérico, ou que aquele versículo apenas apareceu por acaso no seu celular. Mas Deus é especialista em agir nos detalhes. Quando Ele envia uma palavra no momento exato, é para que você saiba que não está sozinho. Essa é a forma de Deus dizer: eu sei exatamente o que você está vivendo e tenho cuidado de você. A palavra certa tem poder de quebrar cadeias de ansiedade. Ela traz clareza onde havia confusão, traz esperança onde só havia medo. Às vezes, uma simples frase pode mudar completamente o rumo do seu dia, porque o Espírito Santo a transforma em bálsamo para a sua alma. É como água fresca em meio ao deserto, capaz de restaurar a força de quem já estava prestes a desanimar. Na Bíblia, vemos essa realidade muitas vezes. O apóstolo Paulo, em suas cartas, sempre levava palavras específicas para cada comunidade. Ele não falava de forma aleatória, mas inspirado pelo Espírito Santo, que conhece as necessidades de cada coração. Da mesma forma, Deus usa pregadores, irmãos de fé, músicas e até situações cotidianas para fazer chegar até você aquilo que vai trazer descanso à sua alma. O problema é que, na correria, nem sempre damos atenção a esses sinais. Muitos tratam como algo comum, mas quem tem sensibilidade espiritual reconhece: não foi acaso, foi Deus. Quando você se abre para perceber isso, começa a enxergar que Ele está muito mais presente do que imagina.
enviando lembretes diários de que sua paz não depende das circunstâncias, mas da palavra dele. Se neste momento você se lembra de uma palavra que marcou a sua vida, entenda, foi o próprio Deus cuidando de você, fortalecendo a sua fé. E se hoje você está sedento por paz, esteja atento. A qualquer momento, pode chegar até você a palavra certa, no momento exato, que vai restaurar seu coração. A sensação de não estar só. Existem momentos em que a solidão parece sufocar. Pessoas se afastam, amigos deixam de estar por perto. Até dentro de casa, você pode sentir um vazio difícil de explicar. No entanto, em meio a essa sensação de isolamento, algo diferente começa a acontecer. Você sente uma presença invisível, mas real. Uma certeza silenciosa invade o coração, trazendo conforto e força. Esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está contigo, mesmo quando todos parecem ter ido embora. Essa sensação de não estar só é um presente de Deus para os seus filhos. É como se ele sussurrasse ao ouvido: eu nunca te deixei. Mesmo quando todos se foram, eu continuei aqui. Isso não é imaginação, não é autoajuda. É o cumprimento da promessa de Jesus quando disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Muitos não percebem esse sinal porque esperam algo grandioso, sobrenatural, fora do comum. Mas a paz de Deus muitas vezes se revela de forma simples. No silêncio da madrugada, numa caminhada sozinho, em um momento em que as lágrimas caem e, de repente, você sente um abraço invisível. É aí que o Espírito Santo age, preenchendo os espaços vazios que o mundo não consegue ocupar. Essa presença muda a forma como enfrentamos as dificuldades. Você pode até estar no meio de uma luta intensa, mas dentro de si há uma convicção inabalável: eu não estou só. Essa certeza é capaz de sustentar em dias sombrios, porque você entende que há um pai que nunca abandona os seus filhos. A Bíblia mostra isso de maneira poderosa na vida de Davi. Ele declarou no Salmo 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa confiança nasce exatamente dessa percepção de presença. Davi não estava sozinho diante dos inimigos, porque sabia que a paz de Deus era o maior escudo. Talvez hoje você esteja se sentindo isolado, sem apoio humano, mas se parar para perceber, há uma paz dentro de você que não tem explicação. Esse é o sinal. Deus está presente. Ele não precisa se manifestar com trovões ou sinais extraordinários para provar que está ao seu lado. Basta uma paz suave, uma certeza tranquila, que aquece o coração no momento em que você mais precisa. Quando sentir isso, não ignore. Agradeça. Diga: Senhor, obrigado porque eu sei que não estou só. Essa declaração fortalece sua fé e abre espaço para que a paz de Deus se torne ainda mais evidente em sua vida. Interrupções que geram livramento. Você já passou pela experiência de um atraso inesperado, um contratempo que parecia atrapalhar seus planos, mas que depois se revelou como livramento? Muitas vezes, ficamos irritados com interrupções, como se fossem obstáculos sem sentido. Mas Deus, em sua sabedoria, usa exatamente esses momentos para nos proteger de situações que poderiam roubar nossa paz. Pense em quantas vezes você perdeu um ônibus, demorou para sair de casa ou teve que mudar um caminho de última hora. À primeira vista, parece apenas azar ou desorganização. No entanto, existem ocasiões em que essas mudanças são sinais claros de cuidado divino. Deus fecha acessos, muda horários e até cria desvios para evitar que você seja atingido por algo que não estava no seu plano para você. Essas interrupções podem ser incômodas, mas carregam dentro delas a paz de Deus. Quando o Senhor age para evitar que você enfrente uma situação de perigo, Ele está dizendo: eu tenho o controle e nada vai te acontecer sem que eu permita. Esse tipo de sinal só é percebido quando você olha além do imediatismo e reconhece que não há coincidências na vida de quem confia no Senhor. A Bíblia nos traz um exemplo marcante disso na vida de José. Vendido pelos irmãos, injustamente acusado,
preso por anos, ele poderia ter pensado que tudo eram interrupções injustas. Mas no final, entendeu que cada mudança em seu caminho era a mão de Deus preparando algo maior. O que parecia atraso era, na verdade, livramento e propósito. Esse sinal se manifesta também nas pequenas coisas. Às vezes, você queria insistir em uma relação que não deu certo, em uma viagem que não saiu como planejado, em uma oportunidade que não se concretizou. Tudo parecia errado, mas com o tempo, percebeu que aquilo te poupou de dores ainda maiores. É nesse ponto que você entende. Deus interrompe para proteger. A paz vem quando você aprende a confiar nessas mudanças inesperadas. Em vez de se desesperar diante de um atraso, pergunte: o que o Senhor está evitando que eu viva hoje? Essa postura de fé transforma a frustração em descanso, porque você entende que até as interrupções estão debaixo da soberania de Deus. Se neste momento algo foi interrompido em sua vida, não enxergue como derrota. Veja como sinal. O atraso, o desvio, o contratempo podem ser a forma que Deus encontrou para proteger sua mente, seu coração e até mesmo sua vida. É Ele quem sabe o caminho, e quando Ele age, sempre é para preservar sua paz. O desapego de preocupações antigas. Há coisas que durante muito tempo tiraram a sua paz. Um medo que parecia incontrolável. Uma lembrança dolorosa que insistia em voltar. Uma ferida que parecia não cicatrizar. Você orava, pedia forças, tentava controlar os pensamentos, mas parecia impossível. Então, de repente, percebe que aquilo que antes era um peso insuportável já não tem mais o mesmo efeito. A ferida ainda existe, a memória continua lá, mas o impacto emocional diminuiu. Isso é um sinal de que Deus está trabalhando dentro de você, libertando sua mente e trazendo paz onde havia tormenta. Esse desapego não é fruto do esquecimento, nem de um esforço humano. É resultado da ação do Espírito Santo, que suaviza lembranças e tira a força de situações que antes te aprisionavam. É como se ele dissesse: você já não precisa carregar isso. Eu já estou cuidando dessa dor. Quando você percebe que algo que antes tirava seu sono já não tem o mesmo poder, é a prova de que Deus está derramando paz sobre o seu coração. Na vida de muitas pessoas, esse sinal é sutil, mas profundo. Não significa que os problemas sumiram, mas que a ansiedade perdeu força. Aquele assunto que era repetido 1000 vezes na mente começa a desaparecer. Aquele ressentimento que dominava o coração começa a ser substituído por compaixão. Esse movimento interior é obra de Deus e não pode ser confundido com simples amadurecimento natural. A Bíblia fala em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É exatamente isso que acontece. Deus guarda os pensamentos, protege as emoções e, aos poucos, transforma a maneira como você encara situações do passado. O que antes era peso, agora se torna aprendizado. Esse sinal traz uma paz tão marcante que você pode até se surpreender consigo mesmo. Você olha para trás e pensa: como consegui atravessar tudo isso sem perder a sanidade? A resposta é simples: você não atravessou sozinho. O Espírito Santo esteve ao seu lado, e foi ele quem trocou angústia por paz, medo por confiança, dor por esperança. Se hoje você percebe que certas preocupações já não têm o mesmo impacto sobre a sua vida, não ignore. É Deus trabalhando em silêncio dentro de você. É a prova de que Ele está libertando a sua mente e preparando o seu coração para viver de forma mais leve, sem os pesos do passado. Quando isso acontecer, agradeça. Reconheça que não foi você quem se desapegou pela própria força, mas o próprio Senhor quem retirou os grilhões invisíveis que roubavam sua paz. Esse desapego é um sinal poderoso de que Deus está restaurando a sua vida, pouco a pouco, com amor e cuidado. A mudança de atmosfera espiritual. Você já entrou em um ambiente e de imediato sentiu um peso no coração, uma inquietação estranha, como se algo estivesse errado. Ou, ao contrário, já esteve em lugares simples, sem nada de especial aos olhos humanos, mas onde uma paz profunda tomou conta de você. Essa percepção é espiritual.
Quando Deus derrama a sua paz, Ele transforma a atmosfera ao seu redor, e você começa a sentir claramente essa diferença. A mudança de atmosfera espiritual é um sinal de que o Espírito Santo está atuando. Onde antes havia medo, ansiedade ou desespero, agora existe calma e segurança. É como se o ar ficasse mais leve, como se a mente respirasse alívio. Essa sensação não é fruto da imaginação, é a presença real de Deus enchendo aquele espaço. Muitas vezes, essa mudança acontece em situações inesperadas. Você pode estar no seu quarto, sozinho, chorando, e de repente, a paz de Deus invade o ambiente. Ou pode estar em uma reunião de oração, em uma igreja simples, e sentir uma tranquilidade que envolve todo o corpo. Esse é um sinal poderoso de que, quando Deus se manifesta, nada consegue permanecer igual. A Bíblia nos mostra isso quando Paulo e Silas estavam presos. O ambiente era de escuridão, correntes e dor, mas quando eles começaram a orar e cantar hinos, a atmosfera da prisão mudou. Deus se manifestou, e não apenas eles foram libertos, mas todos os que estavam ali experimentaram a presença transformadora do Senhor. O mesmo acontece em nossas vidas. Quando a paz de Deus entra, até os ambientes mais pesados são transformados. Esse sinal também nos alerta sobre algo importante. Não é apenas o lugar físico que muda, mas o ambiente dentro de nós. O Espírito Santo nos faz perceber que mesmo onde existe confusão e turbulência, podemos carregar a presença que muda tudo. Assim, em vez de sermos influenciados pelo ambiente, somos nós que levamos a luz de Cristo e transformamos o que está ao redor. Talvez você já tenha sentido essa mudança em sua casa, em momentos de oração ou até no trabalho, quando de repente uma tranquilidade inexplicável tomou conta de você. Isso é Deus dizendo: eu estou aqui e a minha paz é maior que qualquer circunstância. Quando você perceber essa mudança, valorize. Não trate como algo comum. A atmosfera espiritual transformada é um dos sinais mais claros de que a paz de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. E a partir desse momento, você não apenas desfruta dessa paz, mas também se torna portador dela para outras pessoas. O reforço através da natureza. Deus fala de muitas maneiras, e uma das mais belas e sutis é por meio da própria criação. Quantas vezes você, em meio à agitação da vida, parou diante de um pôr do sol e sentiu o coração se aquietar? Quantas vezes o canto de um pássaro, o sopro de um vento suave ou a visão de um céu estrelado trouxeram uma paz que nenhuma palavra conseguiria explicar? Isso não é apenas beleza natural. É um sinal de Deus dizendo: eu estou aqui, cuidando de tudo, inclusive de você. O reforço através da natureza é a forma que o Senhor usa para lembrar que Ele é soberano e que o universo inteiro está sob o seu controle. Quando você contempla a grandeza de uma montanha ou a delicadeza de uma flor, percebe que a paz não depende do que acontece ao redor, mas da certeza de que existe um Criador que sustenta todas as coisas. Se Ele cuida dos detalhes da criação, quanto mais da sua vida. A Bíblia mostra isso em Mateus 6,26, quando Jesus disse: olhai para as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa comparação poderosa nos ensina que a natureza é um lembrete constante do cuidado divino. Ao observar como tudo funciona em harmonia, você entende que a mesma mão que guia os ciclos da Terra é a que guarda a sua vida. Esse sinal, no entanto, é frequentemente ignorado porque estamos ocupados demais para perceber. Passamos correndo, presos a telas, distraídos com preocupações, e não enxergamos as mensagens silenciosas que Deus envia todos os dias. Mas quando paramos para ouvir, quando contemplamos a natureza com olhos espirituais, descobrimos que a paz está mais próxima do que imaginávamos. Talvez você já tenha experimentado esse sinal em um momento de oração ao ar livre, em uma caminhada no parque ou até no simples gesto de olhar o céu à noite. A natureza se torna um espelho da fidelidade de Deus, lembrando que, assim como os ciclos do dia e da noite nunca falham, também a presença dele nunca falhará em sua vida. O reforço através da criação é um convite diário para descansar.
Cada detalhe, cada cor, cada movimento natural é uma mensagem suave que aponta para a paz que só Deus pode oferecer. Ao perceber isso, você não apenas se sente em paz, mas também é levado a adorar, porque entende que tudo foi criado para revelar a glória do Criador e fortalecer a sua confiança nele. A força para perdoar. Poucas coisas tiram tanto a paz quanto guardar ressentimento. O coração ferido, cheio de mágoas, vive inquieto, repassando lembranças e alimentando dores antigas. Mas quando Deus começa a derramar sua paz sobre você, algo sobrenatural acontece. Surge uma força inesperada para perdoar. Não é fruto do esforço humano, porque naturalmente nossa tendência é querer justiça e retribuição. É obra do Espírito Santo, que transforma o coração e dá poder para liberar perdão, mesmo quando o outro não pediu desculpas. Essa força é um sinal claro de que Deus está agindo. Você percebe que a raiva começa a perder intensidade. O desejo de vingança diminui, e no lugar da dor surge compaixão. Isso não significa que você esquece o que aconteceu ou que aprova a atitude de quem te feriu, mas que a mágoa já não tem mais domínio sobre você. É a paz de Deus quebrando correntes invisíveis que aprisionavam sua mente e suas emoções. Jesus nos mostrou isso de forma extrema na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Mesmo em meio à dor mais cruel, ele liberou perdão. Esse é o maior exemplo de que a verdadeira paz não está ligada ao que sentimos, mas ao que decidimos viver em Deus. Quando você escolhe perdoar, mesmo sem forças, o Espírito Santo entra e completa o que sozinho você não conseguiria. Perdoar não é esquecer, mas deixar de carregar. É abrir mão do direito de viver preso à dor e entregar ao Senhor o julgamento que pertence somente a Ele. Essa decisão traz uma paz tão profunda que você sente como se um peso tivesse sido retirado dos ombros. A cada lágrima transformada em alívio, você percebe: o perdão não liberta apenas quem errou, mas principalmente você. Talvez você esteja vivendo esse processo agora. Pessoas te feriram, injustiças aconteceram e a dor foi real. Mas se dentro de você começa a brotar o desejo de liberar perdão, ainda que pareça difícil, saiba, é Deus te dando paz. Esse é um dos sinais mais fortes de que Ele está curando sua alma e preparando seu coração para viver de forma mais leve. A força para perdoar é prova de que o Espírito Santo habita em você. E quando esse sinal se manifesta, abrace-o. Declare: Senhor, eu decido perdoar porque sei que a minha paz depende disso. E então, você verá a paz de Deus fluir como um rio, lavando mágoas antigas e renovando sua esperança. Muito bem. Agora vamos para o 11º sinal, o último da lista. Mantendo a intensidade espiritual, a clareza narrativa e com cerca de 3.000 caracteres, 3 minutos. O desejo crescente de estar na presença de Deus. Talvez o sinal mais evidente de que a paz de Deus está sendo derramada sobre a sua vida seja esse. Um desejo cada vez mais forte de se aproximar dele. É como se algo dentro de você dissesse o tempo todo: eu preciso estar com o Senhor, preciso do meu lugar secreto, preciso orar, preciso ler a palavra. Esse anseio não surge do nada. É o Espírito Santo despertando a sua alma para a fonte de toda a paz. Muitas pessoas confundem paz com ausência de problemas, mas o verdadeiro descanso nasce da comunhão com Deus. Quando você começa a buscar a presença dele, não apenas por necessidade, mas por prazer, é sinal de que a paz já tomou conta do seu coração. Essa vontade de estar com o Senhor é o caminho para manter-se firme, mesmo quando o mundo ao redor insiste em roubar sua tranquilidade. A Bíblia afirma em Salmo 16:11: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Estar na presença de Deus não é apenas um momento religioso, é viver envolto em paz. O coração se torna mais sensível, a mente encontra clareza e a alma experimenta uma leveza que nenhuma outra experiência pode oferecer.
Esse sinal também se manifesta na transformação dos desejos. Aquilo que antes parecia prioridade, preocupações excessivas, distrações passageiras, correria desenfreada, vai perdendo espaço. E no lugar disso, cresce o anseio por momentos de oração, louvor, leitura bíblica e intimidade com o Senhor. É como se o Espírito Santo dissesse: a verdadeira paz não está fora, está aqui, comigo. Talvez você já tenha sentido esse chamado de forma intensa. Uma madrugada em que acordou com vontade de orar. Um momento do dia em que, de repente, sentiu necessidade de abrir a Bíblia, ou até mesmo a vontade de desligar tudo ao redor apenas para conversar com Deus. Isso não é emoção passageira, é um sinal divino. É Deus atraindo você para o centro da paz que só Ele pode dar. Esse desejo crescente é a resposta mais clara de que sua vida está sendo alinhada ao coração do Pai. E quanto mais você obedece a esse chamado, mais experimenta a paz que excede todo o entendimento. É nesse relacionamento íntimo, no lugar secreto, que as feridas são curadas, as ansiedades são acalmadas e o coração encontra descanso verdadeiro. Se você tem sentido esse desejo, não ignore. Atenda ao chamado. Cada momento na presença de Deus é um sinal de que Ele já está derramando sobre você a paz que o mundo não pode oferecer. E quanto mais você responder a esse convite, mais viverá a plenitude da promessa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Perfeito. Agora que concluímos os 11 sinais, seguimos para a reflexão pastoral profunda, que tem a função de amarrar todas as ideias, reforçar os pontos principais e conduzir o público a uma experiência de fé. Esse trecho terá cerca de 7-8 minutos, 7.000 a 8.000 caracteres. Depois de percorrermos esses 11 sinais, talvez você esteja se perguntando: e agora? Como eu aplico isso na minha vida? Como transformar conhecimento em experiência real com Deus? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. É preciso aprender a viver com os olhos espirituais abertos, porque os sinais não são dados para serem apenas ouvidos, mas para serem discernidos, guardados e praticados no dia a dia. A paz de Deus não é uma promessa distante, algo reservado apenas para quando tudo estiver perfeito. Ela é um presente para o hoje, para o agora, no meio da confusão, no meio da dor. Quando Jesus disse aos discípulos: "A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá", Ele estava preparando aqueles homens para enfrentarem perseguições, provações e até a morte. Ele não estava prometendo uma vida sem dificuldades, mas uma vida com presença. E presença muda tudo. Talvez você esteja cercado de batalhas invisíveis, ansiedade que tira o sono, medos que travam decisões, feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar. Mas se observar bem, verá que Deus já está enviando sinais. Aquela leveza repentina que você sentiu, a porta que se fechou, o silêncio que não foi vazio, a palavra que chegou no momento certo, a sensação de não estar só, a mudança de atmosfera, o desapego de preocupações antigas, a força para perdoar, o chamado da natureza, o desejo crescente de buscar a presença de Deus. Tudo isso aponta para a mesma direção. Ele está aqui. Ele não te abandonou. O que precisamos aprender é a confiar. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo quando dói. Confiar porque sabemos que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e que os caminhos dele sempre são melhores, ainda que no início pareçam estranhos ou dolorosos. É nessa entrega que a verdadeira paz se manifesta. A paz de Deus não é algo que você produz, é algo que você recebe. Não é resultado de controle, mas de entrega. Não vem do esforço humano, mas da graça divina. É o Espírito Santo quem sopra a paz no coração agitado, quem acalma a mente acelerada, quem ensina a descansar mesmo em meio à tempestade. Por isso, quero te conduzir a uma reflexão. Quantas vezes você ignorou os sinais de Deus porque estava ocupado demais? Quantas vezes buscou a paz em coisas passageiras, em distrações que só aumentaram o vazio? Hoje, o Senhor está te chamando para algo diferente. Ele quer que você aprenda a perceber sua voz nos detalhes,
a confiar no cuidado dele, a descansar na presença dele. Essa reflexão é também um convite. Convite para deixar de lutar sozinho. Convite para abrir mão de controlar o incontrolável. Convite para entregar as ansiedades e receber a paz que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa promessa é real e está disponível para você agora. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, a paz de Deus pode estar dentro de você. Essa é a grande diferença entre viver pelo mundo e viver pela fé. O mundo oferece soluções rápidas, mas passageiras. Deus oferece uma paz eterna que não pode ser roubada pelas circunstâncias. E se você sente que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, não ignore. Isso também é um sinal. O Espírito Santo está te chamando para experimentar algo novo. É hora de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu recebo a Tua paz. Eu entrego minhas ansiedades e descanso em Ti. Essa declaração simples tem poder de abrir espaço para uma transformação profunda na sua vida. Ótimo! Agora seguimos para um momento de oração e ministério, a parte mais profunda e transformadora, que terá cerca de 8 a 12 minutos, 8.000 a 12.000 caracteres. Aqui o objetivo é guiar quem assiste a um encontro real com Deus, gerando experiência e não apenas conhecimento. Agora que você já reconheceu os sinais de Deus para a sua vida, eu quero conduzir você a um momento especial de entrega. Não importa onde você esteja, no seu quarto, na sala, no trabalho, ou até mesmo ouvindo em silêncio com fones de ouvido, se permita viver essa oração como se fosse apenas você e Deus neste instante. Feche os olhos do coração e comece respirando fundo, não para relaxar por técnicas humanas, mas para lembrar que cada fôlego que entra em seus pulmões é prova de que Deus ainda sustenta a sua vida. Diga baixinho: Obrigado, Senhor, porque eu respiro pela Tua graça. Obrigado porque estou vivo e porque até aqui o Senhor tem me guardado. Pai amado, eu oro agora por cada pessoa que me escuta. O Senhor sabe exatamente o peso que ela carrega. Sabe das lágrimas escondidas, dos medos que ninguém vê, das batalhas travadas em silêncio dentro do coração. Mas hoje eu clamo: derrama a Tua paz sobre esta vida, que o Espírito Santo invada agora esse ambiente e transforme a atmosfera. Onde havia desespero, coloca confiança. Onde havia angústia, derrama descanso. Onde havia medo, planta a certeza da Tua presença. Senhor, quantos têm vivido noites sem dormir, dominados pela ansiedade e pelas preocupações? Quantos têm buscado respostas e não encontraram? Mas eu declaro agora: a paz que excede todo entendimento entra neste coração e guarda esta mente. Espírito Santo, sopra leveza sobre cada vida. Que eles sintam o peso cair, como se uma carga invisível estivesse sendo retirada dos ombros. Se você que está orando comigo sente que precisa entregar algo a Deus, fale agora, em silêncio ou em voz baixa. Diga: Senhor, eu entrego a Ti minhas preocupações, minhas feridas, minhas dores. Não retenha nada, Ele está ouvindo. E enquanto você entrega, Ele derrama paz. Pai, eu intercedo por aqueles que estão vivendo lutos, perdas, separações e dores profundas. Só o Senhor pode curar o que ninguém vê. Eu oro para que neste instante a paz de Cristo envolva cada coração ferido como um abraço invisível, mas real. Que eles sintam a Tua presença enchendo cada espaço vazio. Senhor, eu oro também por aqueles que carregam ressentimentos, que foram feridos por palavras ou atitudes e que até hoje não conseguiram liberar perdão. Espírito Santo, dá força agora para que o perdão aconteça. Ensina-os que liberar perdão é abrir espaço para a paz florescer. Que eles sintam o milagre da leveza invadindo o coração no momento em que soltam a mágoa. Agora eu oro, Senhor, por aqueles que têm buscado sinais, que clamam por respostas. Que eles aprendam a perceber a Tua voz nos detalhes,
a reconhecer que portas fechadas também são cuidado, que o silêncio também é direção, que a natureza também é mensagem, que a paz inesperada também é prova de que o Senhor está no controle. Abre os olhos espirituais de cada um que participa desta oração. E se neste momento você sente vontade de chorar, não segure. Essas lágrimas não são de fraqueza, são sinais de que Deus está tocando áreas profundas do seu coração. Ele está tirando pesos, curando feridas, restaurando a sua confiança. Espírito Santo, eu clamo por um derramar renovador agora. Que esta vida seja revestida da paz de Cristo de forma tão intensa que ela perceba, a partir de hoje, mudanças em sua mente, em seu coração e até no ambiente ao redor. E você que ora comigo, declare agora em voz alta ou no íntimo da sua alma: eu recebo a paz de Deus, eu confio no Senhor, eu descanso em sua presença. Essa declaração é profética. É um ato de fé que abre espaço para o milagre da paz acontecer. Pai, eu abençoo cada vida em nome de Jesus. Que a partir de hoje, eles não apenas ouçam falar da paz de Cristo, mas vivam diariamente essa paz. Que cada passo seja guiado pela certeza de que o Senhor é o pastor que nunca abandona. Amém. Agora que você caminhou comigo por esta mensagem, já não pode dizer que não conhece os sinais de Deus para a paz. Eles estão diante de você todos os dias. No silêncio, nas portas que se fecham, na leveza inesperada, no abraço invisível da presença de Deus, na força para perdoar e no desejo de buscar mais ao Senhor. Tudo isso aponta para uma mesma verdade. Deus nunca deixou você sozinho. A paz que Ele oferece não depende de circunstâncias externas, não pode ser comprada e não pode ser roubada. Ela nasce de uma promessa eterna. Enquanto o mundo oferece alívios passageiros, Cristo oferece descanso permanente para a alma. E hoje, você foi chamado a perceber isso de forma clara. Por isso, eu quero te desafiar agora a dar um passo de fé. Escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus. Não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É um testemunho público de que você escolhe viver pela fé e não mais pela ansiedade. E cada vez que alguém escrever isso, será como uma corrente de fé se formando, um movimento de pessoas decidindo descansar no Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está em desespero neste momento. Você pode ser o instrumento para que essa pessoa também encontre a paz que você encontrou hoje. E se você deseja continuar recebendo palavras como esta, inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque temos sempre novas mensagens que podem ser direção para a sua vida. Aqui você vai encontrar alimento espiritual, encorajamento e a verdade que liberta. Agora, receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Que a presença de Deus seja contínua na sua vida e que a paz que excede todo o entendimento acompanhe cada passo que você der a partir de hoje. E lembre-se sempre, você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará, porque o Deus da paz caminha ao seu lado.